Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Estamos aqui mais uma vez pedindo licença para adentrar nos lares de todos vocês com as bênçãos de Deus. Junto nós refletirmos sobre um assunto muito importante. Mas antes, vamos falarmos com Deus através da oração que Ele deixou o Pai Nosso, uma prece que encabeça todas as preces, que é a prece do Pai Nosso, que liga a criatura para com o Criador. E oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos às tentações, livrai-nos de todo o mal e da prática do mal, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, que o nosso Pai, o Criador de toda a criação, possa estar conosco nesses momentos, levando a paz até onde nós chegarmos através do sinal da tecnologia, agradecendo todos os irmãos e irmãs, a família que está do outro lado nos assistindo também, o nosso imenso abraço, que Jesus possa nos dar a paz que tanto buscamos. E com esse momento em que nós estamos tendo a oportunidade de refletirmos um pouco sobre todos os assuntos, vamos falar sobre uma forma de nós vigiarmos os pensamentos para a gente ter uma paz interna louvável. E existem várias maneiras que podem nos ajudar, principalmente é fugirmos dos maus pensamentos. Os pensamentos que nos atordoam, os pensamentos que nos buscam e que nos levam a determinadas situações. E com isso, nós vamos hoje refletirmos no livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Nós vamos ver vigiando. Paulo nos disse: se alguma virtude há de si, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo de Tarso já nos dizia: vigiai os pensamentos, ocupar nossos pensamentos com coisas boas. Enquanto nós houvermos e havermos envolvido nos pensamentos negativos, ocuparmos com as coisas alheias, com o momento, enfim, com coisas que a nossa opinião não vai influenciar em nada. Então, o que vai acontecer? Nós vamos estar livres desses pensamentos e vamos ter a paz interna conosco. Nós vamos não estar trazendo conversas desnecessárias, porque o pensamento ele materializa. Quando você vai construir uma casa, primeiro você pensa na forma que você quer a sua casa. Coube no bolso, chame o arquiteto, enfim, o engenheiro, né, e vai colocar no papel, do papel o prédio, materializou o pensamento. Então, da mesma forma, somos nós ficarmos pensando em coisas negativas, nós acabamos materializando aquela parte. Vamos imaginar assim a enfermidade. Eu penso muito em uma determinada enfermidade. Na família, que às vezes houve muito câncer ou coisas desse sentido, algum outro tipo de enfermidade, então eu falo, olha, isso aí já é um quadro que já acompanha a nossa família por determinado tempo. Eu vou ter também. Porque ocorre assim, o pensamento negativo, as notícias ruins, mas se você fica abalado pelo pensamento e pelas coisas negativas, com preocupação desnecessária, você muitas vezes não consegue alcançar o êxito no vestibular. Você estuda. Quando chega um dia da prova, dá aquele branco. Mas sabe, existem várias razões. Isso é o pensamento que você não consegue trabalhar. Não quer dizer que isso é regra, existem exceções. Outra forma também,
Se você fica muito preocupado e vê notícias ruins, a sua imunidade abaixa. Sua imunidade baixa, você pode surgir algum tipo de enfermidade. E é o principal fator. Enganam-se muito quando dizem que os nossos irmãos menos esclarecidos, como muitos dizem os espíritos obsessores, né? Mas não sabemos se somos nós ou não, quem são os obsessores, mas conhecendo a nossa fraqueza, eles são muito organizados. Lá tem os psiquiatras, os psicólogos, os cardiologistas, de tudo. Ele simplesmente perdeu a matéria, a inteligência e o conhecimento continua. Então, o que eles vão trabalhar em nós, o ponto nosso do desequilíbrio, onde é através do pensamento. Irradia tanto o pensamento, nós passamos a ter ele negativo, a nossa imunidade abaixa e o problema pode cristalizar e surgir. Então, o pensamento é a forma de nós termos que combater ele, porque onde está o seu pensamento, você está ali. Então diz assim, eu tenho medo de ir para o umbral. Fizeram esta pergunta ao Chico Xavier. Chico respondeu, meu filho, você não vai para o umbral, você já está no umbral. Porque onde está o seu pensamento, está. Você vive toda aquela época sua vivendo aquele pensamento. Quando você desencarna, naturalmente você mesmo te conduz para aquele estágio. Então é nós pensarmos coisas boas e fazermos, né? Ter a atitude de renovação. Então, o Emmanuel, através da abençoada mediunidade do nosso querido Chico, nos diz o seguinte, trabalhemos vigiando. Nós temos que trabalhar, fazer as coisas certas, mas vigiar os pensamentos. Porque eu posso ver a atitude de alguém e dizer, aquele ou aquela irmã não está gostando de mim. Tem algo, está me vendo de forma diferente. Na verdade, sou eu que estou interpretando daquela forma. Talvez da mesma forma que sempre me viu, sempre conversou, a forma que sempre me abordou, a mesma. Só que eu, fragilizado em alguns tipos de pensamentos, o que eu faço? Eu acabo me envolvendo nesta situação, né? Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Para que eu tenha paz comigo, íntima, no meu lar, com a família, no trabalho, onde quer que esteja, nós voltamos a dizer, precisamos vigiar os pensamentos. Porque tudo aquilo que eu penso são substâncias que eu vou ter em mim no meu equilíbrio. E isso tudo vai atrair o bom ou não, porque o mal não existe. Existe um bem mal interpretado, existe a ausência do bem, mas o mal ele não existe. O mal foi criado coisas do homem, então não foi Deus que criou, não existe. O que existe são coisas que Deus criou. O mal, coisas do homem. Muitas vezes acontece uma coisa desagradável, mas se nós avaliarmos, aquilo é um antídoto para nós abrirmos nossos olhos, nós enxergarmos melhor as situações, né? Então, quando nós temos o nosso filho pequenininho lá, ou quando nós éramos pequenos, né, crianças recém-nascidas, nossos pais levavam-nos para tomar as vacinas, né, como até hoje. O que fazia? Eu me recordo quando o Orlando, filho nosso, hoje tem 23 anos, teve que fazer o exame do pezinho. E aqui em Uberaba fazia na PAI. E levamos lá, fura o pé e tinha que ficar espremendo. Não sei se hoje é a mesma forma, creio que já deve fazer de uma forma mais simples, mas espremia no calcanhar ali muito até tirar a quantidade de sangue. Tirar o sangue no calcanhar não era fácil, né? Mas saía, fazia o exame, então, graças a Deus, normal. A gente via que a criança chorava, ele é recém-nascido, chorava muito. A gente ficava com dó, mas era necessário uma vacina, uma agulhada, é necessário. Então é um mal necessário, né? Como a paralisia infantil, as gotinhas é mais saudável, as crianças saem rindo, né, de felicidade. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material, de edificação do reino divino, em nós próprios
Então nós temos que habituarmos em nós, colocarmos as atitudes necessárias na vida. Não é fácil, mas vamos imaginar assim. Hoje em dia as coisas andam modernas, né? Quando acorda pela manhã, muitos irmãos têm o hábito, ao invés de agradecer a Deus ali pela cama que acolheu, já pega o celular e já vai dar uma olhada, tentar resolver as coisas e assim sucessivamente. Esquece mesmo, às vezes, de fazer uma oração para que o seu dia formular um bom pensamento. Se nós, em 24 horas em um dia, nós não pudermos tirar 2 minutinhos, 5 minutinhos em um dia para Deus, para dedicarmos a Deus em oração, às vezes falam assim: eu não peço nada para Deus, não, Deus sabe das minhas necessidades, Ele vai me dar o que eu mereço. Engana-se, se até o nosso Senhor Jesus Cristo orava a Deus. Nós acompanhamos nas obras espirituais, no livro dos médiuns, nos explica que nós devemos orar. No preâmbulo de prece do Evangelho segundo o Espiritismo, no final do Evangelho, são preces em todos os sentidos para nos ajudar em oração, porque não são números de palavras que vai fazer a nossa oração ter um ponto positivo. Na verdade, é o sentimento. Tem a passagem do Dr. Bezerra de Menezes, muitos conhecem, né? Mas é bom a gente refletir e lembrar. Havia um trabalho de desobsessão e o espírito já havia manifestado lá há mais de 10 anos. E o espírito manifestava sempre a mesma forma e dizia: como é, meu irmão, nós estamos há mais de 10 anos, há 15 anos já, sempre trabalhando dentro procurando um resultado para te atender. O Dr. Bezerra dizia. Então está na passagem, na história dele. Então nós vamos hoje pedir aos espíritos amigos que possam conduzir você a encontrar uma outra fórmula que possa ajudar você. Nós não estamos conseguindo. Então nós vamos fazer uma prece, agradecer muito por todos esses anos, mas nós não alcançamos um resultado maior. Então o Dr. Bezerra profere a prece, né? E entrega a Deus. E naquela hora o espírito ainda manifesta no médium um trabalho de desobsessão e diz assim: olha, agora você me convenceu, mas não foram as suas palavras, foi o seu sentimento. Então, onde está no sentimento a oração? Dr. Bezerra, encarnado, né? O trabalho de desobsessão, ele conseguiu ajudar um espírito depois de mais de 10 anos, em torno de 15 anos, através do sentimento, ele atingiu o espírito. Então, nós observamos que é o nosso sentimento. Em 24 horas em um dia, nós pudermos tirar 2 minutinhos ao acordar e ao deitar, isso eu estou colocando 2 minutos para 24 horas, nós podemos dedicar aí um tempinho a mais, uma leitura, formular bons pensamentos. Depois nós iríamos olhar as notícias no celular, ver o que está acontecendo, né? Aqui nos narra também um grande amigo nosso, o Dr. Elias Barbosa, que já voltou à pátria de origem, desenvolve um trabalho maravilhoso no plano espiritual e tem atendido muito através do aparelho do genro dele, que é o Fernando, um grande amigo meu também, esposo da Eliane Barbosa, que é filha do Dr. Elias. O Dr. Elias nos narrou um fato, uma certa feita, que aqui em Uberaba, no tempo que tinha o Odilon Fernandes, Joaquim Cassiano, bem lá no início, Chico Xavier, creio que já estava em Uberaba na época, com certeza, o Odilon Fernandes tinha uma perua, e ele, para acontecer o trabalho de obsessão, não eram todos que tinham um veículo. O que ele fazia? Ele saía mais cedo de casa, ia nas casas das pessoas, buscavam os médios e ia para o centro, se não me engano, Cinza. Se chama Cinza, o centro. Por quê? Era um senhor que fundou o centro e tinha apelido de Cinza, então ficou o centro do Cinza, né? Está acima da Casa Espírita Antusa, no bairro dos Estados Unidos, aqui em Uberaba. Então ele buscava os médios, ia fazer os trabalhos de desobsessão, encerrava o trabalho, ele pegava os médios, colocava na perua,
não sei que carro era esse, e devolvia os médios na casa. E isso foram vários anos. O doutor Elias nos narrava, né, que um certo dia, no trabalho, o espírito também dizia no aparelho de uma determinada médium que ele acompanhava aquela irmã já há muitos anos. Disseram: olha, meu irmão, nós já pedimos para você diversas vezes, para você deixar ela em paz, seguir o seu destino, né? Você está encarnado, você desencarnado. O espírito disse assim: olha, vocês estão enganados, são vários anos que eu estou aqui, não sou eu que obsedio ela, é ela que me obsedia, é ela que me busca, não me deixa em paz, é ela. Quando encerrar o trabalho, vocês perguntem isso a ela. Bom, terminaram os trabalhos todos, o doutor Elias narra, que naquela época, era vários trabalhadores, né, que tinham Inácio Ferreira, Maria Modesta, né? Então, foi uma passagem muito engraçada que encerrou o trabalho de desobsessão. Um dos médios aborda e falou: olha, minha irmã, aquele espírito, né, que já há vários anos, né, já tinha mais de 10 anos que eu acompanhava também, ele disse assim que é você que prende ele, e não ele que te atrapalha. Ela disse assim: ele está certo, sou eu mesmo. Olha, quando eu era nova, eu conseguia um namorado, ele ia lá e atrapalhava. Eu conseguia um bom trabalho, ele ia lá, atrapalhava e me tirava. Então terminava o namoro, terminava o trabalho, as coisas não dão certo. E hoje eu já estou velha e beata. Não casei, não tive um bom trabalho, com muitas dificuldades. Então eu não vou deixar ele em paz agora, porque ele não deixou eu seguir com a minha vida. Então entra aquela situação que o encarnado obsedia o desencarnado. O encarnado obsedia o desencarnado, que era esse fato. Então veio de pessoas que trouxeram, fortaleceram ainda mais a doutrina espírita aqui em Uberaba. Essa leitura que eu estou lendo ela é o capítulo 20, Vigiando, Palavras de Vida Eterna. Como ele é um pouco longo, não vai dar tempo de nós lermos ele todo, eu quero ler aqui uma passagem. O Berço Renovador, que é o livro que o Hilário Silva, nosso querido Hilário Silva, com toda a sua humildade, nos passou através da mediunidade que Deus me emprestou, que não é minha, nos fala um pouco sobre o pensamento. Quando uma genitora maravilhosa, um espírito muito esclarecido, que se atendia por nome de Filó, com certeza Filomena, né? Mas Filó. E era uma mentora muito importante, com grandes desenvolvimentos. Nos dizia o seguinte, a Carlos, dizia desse sentido. No capítulo 24, Recomeçar em Berço Renovador, diz assim: muitos irmãos nos corredores da vida corpórea exercem suas atividades com enganos e acertos. Aqui na Terra nós exercem as nossas atividades com enganos e acertos, seguindo os princípios do materialismo. Não podemos nos esquecer de que os pensamentos funcionam como imã. O pensamento funciona como imã, o que faz com que outros pensamentos da mesma natureza sejam atraídos. Então, olha, o pensamento é como imã. Ele atrai os pensamentos da mesma natureza. Você tem bons pensamentos, atrai coisas boas. Maus pensamentos, seja o sentido que você está, você vai se localizar. Como o canal de TV. Você tem esse canal de assinatura, você assiste o canal que você quiser. Basta que você mude de canal, vai sintonizar com outro tipo de programação, né? Durante todo o tempo, somos inspirados por pensamentos e sugestões com força e determinação para nos perdermos ou nos libertarmos. Então, constantemente vem aquele pensamento, né? Ele é repetitivo. Por quê? Ele pode te prender na reticidade, como ele pode te libertar. Então, depende de nós vigiarmos e para termos a paz íntima. O que depende de cada atitude que praticamos. Isso é o livre-arbítrio,
que você escolhe em fazer. Assim, o desempenho de atitudes ruinosas são exercícios que nos proporcionam graves dificuldades. Por conseguinte, nos deixam dezenas, centenas e até milhares de anos presos no mundo espiritual, condicionados à matéria. Isso facilita o empenho dos irmãos que nos circulam, atraídos pelos próprios pensamentos. Está no livro Berço Renovador, que Hilário Silva nos passa. Dentro dessa formação, então, está o pensamento é como um imã. Você for pensar em atitudes boas, você vai atrair coisas boas. Se você pensar em atitudes diferentes, você vai estar vivendo onde está o seu pensamento, ali está a sua vida. Então, vamos policiar nossos pensamentos, vamos procurar nos colocar diante de coisas boas. Nas nossas orações, vamos orar, mas vamos orar com muita fé, com sentimento, como o Dr. Bezerra fez, com muito sentimento, para que os nossos governantes, os juízes, os homens que decidem as leis do planeta Terra, possam libertar o homem para as casas de orações, porque em casa estão orando, estão falando com Deus. Mas se o celular toca, tira atenção, a criança chama, a TV, o telefone, algo nesse sentido. E lá dentro do templo religioso, lá o celular não vai tocar, lá você vai estar conectado naquele momento da palestra, das instruções, todos os segmentos religiosos. Nós temos que orar e pedir, porque a humanidade está ficando alucinada, desesperada, por falta do alimento espiritual. Você vai no supermercado, aquelas filas imensas, comprando o alimento material necessário. Mas estamos esquecendo do alimento espiritual. E nós, com a forma que estamos sendo reclusos, estamos perdendo a fé em Deus. E nós não podemos perder a fé em Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que orar. As casas espíritas, as igrejas, todos os segmentos que for, deveremos fazer oração, orarmos, pedir pelos homens, porque às vezes uma autoridade libera, o outro não libera, e enfim, ficam aquela dança de poder. Então vamos orar, porque são os nossos irmãos. Muitas vezes esses irmãos, o poder econômico deles são altíssimos, altíssimos, e talvez não possam pensar naquele que tem a necessidade do pão, que depende do trabalho. Então vamos orar, pedirmos a Deus, se for necessário. Nós dormimos de máscara, alimentamos com máscara, nós fazemos tudo com máscara, álcool em gel, carregamos no bolso, mas dar um pouco de liberdade. Estamos reclusos em uma erraticidade por falta de fé. O homem não pode perder a fé em Deus. Deus é soberano, Deus não erra de forma alguma. De forma alguma, Deus erra. Nós tomando os nossos cuidados, recomendado pela saúde, mas lembrarmos que lá no livro Ação e Reação do André Luiz, de Chico Xavier, uma conversa de Hilário Silva e Drúzio falando sobre as doenças. É o magnetismo, a necessidade do espírito limpar o espírito dele, o magnetismo, porque todas as bactérias estão no corpo físico, todas que existirem estão no corpo físico. Se você precisa eliminar, o que vai acontecer? O teu magnetismo vai acionar a célula, a bactéria, e ela vai desenvolver a enfermidade em você. É por Deus, Deus não erra, Deus é muito perfeito, mas nós temos que tomar os cuidados. Nós estamos acostumando agora a nos higienizar mais, estamos tendo mais cuidados com tudo, né? Então vamos continuar tendo os cuidados, mas vamos orar. Me perdoe quem não entender o que eu estou dizendo, mas nós precisamos buscar a Deus. Vamos orar e pedir para que libertem as igrejas, abrirem os centros, todos os templos religiosos, para que todos possam orar, porque a humanidade está ficando recluso e vendo a vida de uma forma completamente diferente.
E não é dessa forma que Deus espera de nós. Mas, enquanto isso, vamos ter paciência, orar, vigiar os pensamentos, vamos desligar o televisor, não vamos ficar acompanhando os noticiários desnecessários, porque o suicídio está aumentando muito. Trabalho nesse relacionamento com muito, mas está muito grande. Eram a cada 4 segundos no planeta Terra, um tenta o suicídio. Desse 1, 2, 3 acerta. Hoje já está mais. Então vamos orar, porque amanhã pode ser alguém de dentro da nossa casa, alguém que nós amamos muito, amigos, como temos tido resultados. Então que Jesus possa nos amparar, vamos pegar o nosso medicamento, vamos buscar a Deus, Senhor Jesus. O Senhor pode nos curar, Mestre amado, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai Celestial. O Senhor pode nos libertar deste remédio que está sendo, que não é uma doença, é uma cura para a humanidade. Mas, se permite nós, Senhor, perdoai. Livrai toda a humanidade desta enfermidade. Mas alucinação e obsessão, mas ela existe. E muitos irmãos já voltaram ao plano espiritual através dela, como volta através do câncer e diversas outras enfermidades. Abençoa-nos, meu Pai, para que sejamos fortes e capazes de confiar no Senhor, como esta água está sendo transformada em remédio para o nosso corpo, a nossa alma, e nos libertar do pessimismo e de todas as mazelas. Que Jesus abençoe as águas nos lares dos nossos irmãos, dos vasilhames, dos nossos governantes, do planeta Terra, enfim, Senhor. Agradecermos a Deus pela vida, por vivermos, por estarmos aqui junto da família, por estarmos orando em nome de Deus. Que os bondosos amigos espirituais intercedam sobre todos nós, nos assistindo e nos amparando. Nós queremos então falar do berço renovador, ler uma parte aqui, para que vocês, quem quiser adquirir, nós já temos ele, já está sendo vendido, né? E vai estar anexo ao link, é só nos ligar, nós enviamos para qualquer parte do Brasil ou do exterior. Graças a Deus está sendo muito bem aceito. É o primeiro livro que eu recebo, através do nosso irmão Hilário Silva, como já temos outros 4 livros já encaminhados, mas nós precisamos terminar esses aqui, para depois, porque esse livro tem continuidade. Então nós agradecemos muito a Deus, vamos pedir para que continue escrevendo no nosso canal do YouTube, que continue também escrevendo no nosso canal do Facebook, no Instagram, no nosso site. Agradecemos a Deus por tudo. Nossa casa espírita está aberta, nós estamos seguindo todas as normas necessárias, usando máscara, álcool em gel, não tem agrupamentos de pessoas, nós estamos seguindo tudo normalmente. Então, e toda a renda desse livro é revertida para a nossa construção. Você estará tendo uma excelente obra, agora é dia dos namorados, né? Oferecer para a namorada, para o namorado, para a esposa, que somos eternos namorados, né? Quero deixar um forte abraço a um grande amigo meu, que a esposa dele voltou para o plano espiritual, que é o eterno Simeão Borges, da cidade de Campo Florido, onde nasci, um professor que eu tive, um pai, um amigo da família toda, Dona Maria Helena, que Deus abençoe ela, um retorno para a casa espiritual e que o conforto fique para toda a família, que eu tenho o maior respeito e carinho ao nosso querido Senhor Eterno, um homem de uma perfeição incrível. O meu abraço. Quero dedicar também, deixar um grande abraço ao meu amigo Coronel Eliel, que estava em Uberaba, agora aposentou, voltou para Uberlândia. O Major Abimael também, o Coronel Eliel, o Major Abimael, que eu tenho grandes estima, como tenho por vários amigos meus que têm um segmento dentro do trabalho militar, né? Então, deixar um grande abraço e que Jesus possa abençoar todos aqueles que nós temos o hábito de nos encontrar. Nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.